Facebook e ao vivo também no nosso site, no aplicativo. Nós temos um aplicativo, viu? Você está ao vivo com a gente aí. E também na rádio Graça e Paz. Então, você, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, vocês são convidados para participarem com a gente deste culto nesta manhã de terça-feira. Iniciando o nosso culto a Deus, a gente vai orar, clamar a Deus pela nossa vida, clamar a Deus pela nossa mente. Quando a gente fala mente, a gente está falando o coração, né? Clamar a Deus pelo nosso coração. Que o nosso coração esteja devidamente colocado. Não seja um coração penso, caído para um lado ou caído para o outro, mas que estejamos com o nosso coração reto, buscando sempre o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Amado Deus, querido Senhor, poderoso e maravilhoso, Deus de graça, de poder, de glória, Deus de santíssimas maravilhas, nós exaltamos o Senhor, glorificamos o Senhor na beleza da Tua santidade e da Tua majestade. Pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos receba como adoradores do Senhor. O Senhor aqui precisa, deve e será o centro de tudo. O centro não quero ser eu ou qualquer outra coisa. O centro aqui é o Senhor. O Senhor é o motivo deste culto. Recebe-nos então, Senhor, como adoradores. Torna-nos dignos de adorarmos o Senhor. Limpa-nos, ó Deus e Pai, de tudo aquilo que atrapalha a nossa verdadeira adoração. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Livra-nos, Senhor, do homem violento, sanguinário. Sê conosco. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no nome sagrado e poderoso daquele a quem aguardamos, Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Muito bem, queridos irmãos e queridíssimas irmãs. Eu fico meio perdido aqui porque, Mas o importante aqui não é eu estar perdido, nem isso é. O importante aqui é que a gente vai falar de Jesus aqui. E a gente vai abrir se Deus assim nos permitir, Porque eu creio que a primeira cabeça aqui que precisa ser aberta é a minha. Aberta no sentido da gente entender as coisas, Não é aberta para aceitar esta anarquia
que o mundo está se transformando, ou já se transformou. E para começar a proclamação da palavra de Deus nesta manhã, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. O que causa mais pânico em você? Eu não estou falando que causa mais medo, estou falando que causa mais pânico. Pânico é a união de todos os medos. Quando todos os medos aparecem na nossa frente, ou a gente vê numa determinada situação, né, uma determinada circunstância, todos os nossos medos ali expostos, ou presentes ali, e acontece em nós o pânico. Isso é pânico. Que as pessoas, na grande maioria das vezes, nem sabem, né, o que quer dizer. Mas é isso. É a junção de todos os medos. Tudo que você tem medo, quando tudo isso está em você, aparece para você, você está em pânico. Por causa disso que existe até uma doença chamada síndrome do pânico. Quando a pessoa está num medo incontrolável, ela tem essas crises da síndrome do pânico. O que causa pânico em você? Vou dar, enquanto eu tomo um golinho de café, para acabar, se não esfria, vira xarope, né? Para você pensar, o que causa pânico em você? Pensou? Já é capaz de dizer, olha, o que me causa pânico é ter que pagar a conta de água, ter que pagar aluguel. É o meu caso, né? Chega o dia de pagar aluguel, oh meu Deus do céu. É assim. Bom, eu não sei o que causa mais pânico em você. Mas às vezes, e nesses dias tão, né, dias sem controle, talvez o que cause mais pânico à humanidade é uma guerra, uma outra guerra, uma terceira guerra mundial. As pessoas me perguntam muito se eu acho, se eu entendo que vai acontecer a terceira guerra mundial. Eu digo sempre que é possível. Talvez as pessoas entrem em pânico quando alguém começa a falar, ou existem notícias de que pode haver uma explosão nuclear, uma guerra com armas nucleares, né? Normalmente, eu acho que são as coisas assim mais terríveis que a gente consegue imaginar nos dias de hoje. Por quê? Querido irmão e queridíssima irmã, nos dias de hoje, as prioridades estão sendo claramente invertidas e as verdadeiras razões que deveriam tomar conta do ser humano,
as verdadeiras razões das aflições da humanidade não são levadas em consideração. E se a gente fizer uma análise rápida na Bíblia Sagrada, o que a gente vai ver? Pô, a Bíblia é sagrada? Existe Bíblia que não seja sagrada? Claro que existe. É óbvio. Você sabe o que é uma Bíblia? Uma Bíblia é uma coleção de livros. Isso é uma Bíblia. Por causa disso que a gente diz Bíblia sagrada. Porque a nossa Bíblia contém os livros sagrados, deixados por Deus para a humanidade. Quando a gente tem vários livros em um só, nós temos uma Bíblia. Isso é Bíblia. Né? Então, a Bíblia é sagrada. E se você der uma passada pela Bíblia, assim, rapidamente, abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, por favor, abra, se você, claro, puder, né? Eu digo abra para aqueles que podem abrir. Quem está trabalhando numa portaria, por exemplo, não é conveniente, né? Quem está no trabalho não é conveniente, mas está gravado aí, Gênesis 6:11, eu escrevo num papelzinho, depois você lê. Leia também os versículos anteriores e posteriores à passagem bíblica que eu indico. Você vai ver que lá em Gênesis 6:11 é um exemplo, simplesmente um exemplo. O dilúvio que acabou com a humanidade, sobraram 7 pessoas, né? Se eu não me engano. 8, 7. Não foi causado por guerra, nem por explosão nuclear. O dilúvio foi porque a terra estava corrompida na visão de Deus e cheia de violência. É isso que está escrito. Não foi porque os mares e os rios estavam poluídos, não foi por causa disso que a humanidade foi praticamente extinta. E como estava tudo corrompido, o nosso Senhor resolveu dar cabo de toda a carne. Não é isso que está no versículo 13 de Gênesis 6? Se você der mais uma olhadinha, assim, coisa rápida, você vai ver que Sodoma e Gomorra não desapareceram da face da terra por causa de guerra, nem por causa de desastre nuclear. Assim como o dilúvio foi por causa do pecado, Sodoma e Gomorra também desapareceram da face da terra por causa do pecado, por causa do julgamento de Deus. E fundamentado na Bíblia Sagrada. Eu também digo para vocês que o futuro da Terra, da raça humana, não virá de uma terceira guerra mundial, ou de uma quarta, nem de explosões nucleares, nem de bombas nucleares, mas da potência incalculável do pecado. Eu estou falando isso
fundamentado na Bíblia Sagrada. Não estou falando nenhuma novidade. O pecado é o que causou, o que causa e o que vai continuar causando a destruição nossa. Por que as pessoas morrem? Por causa do pecado. O homem não foi criado para morrer. Por que as pessoas ficam enfermas? Por que os hospitais estão apinhados de gente? Por quê? Não tem lugar nas UTIs? Não sei. Por causa do pecado. E o pecado continua sendo cometido. E quando a gente fala de pecado, as pessoas se incomodam, se irritam. Aliás, ninguém gosta de ouvir sobre pecado. Você quer perder seguidor, você quer perder pessoas a cultuarem Deus com você, fala de pecado. Por causa disso que nós somos aí um pinguinho de pessoas, porque eu falo toda hora do pecado. Não que eu não seja pecador, hein? Penso que eu estou falando porque eu sou o santarrão. Eu sou um pecador. Infelizmente, todos os dias eu peço, não uma vez só, mas várias vezes por dia, perdão dos meus pecados. Eu sou humano. Humano. Então, separei aqui, assim, rapidamente, irmãos e irmãs. Quando eu digo irmãos, estou dizendo irmãs também, tá? Olha lá, a gente começa a falar de pecado, vai diminuindo o número de pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque falar de pecado incomoda. Mas é sobre isso que a Bíblia fala. Está vendo como falar de pecado é falar a verdade. Não importa se as pessoas vão deixar de acompanhar, vão abandonar não, esse cara só fala disso. Esse cara abre a segunda-feira falando pecado, ele fecha a sexta-feira, mas eu estou falando daquilo que a Bíblia fala. Eu não estou falando daquilo que as pessoas falam, ou daquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu não venho aqui todas as manhãs, segunda a sexta, das 10h15 às 11, para trazer para ninguém, nem para mim, palavra amiga. Palavra de conforto. Eu não venho aqui para isso. Para isso eu posso levar você no consultório. Aí não é o trabalho específico de pastor. Aqui é a Bíblia Sagrada. Aqui é a verdade. Então eu juntei aqui 4 coisas que são mais perigosas do que, no meu conceito, isso aqui é meu conceito. Você pode discordar, não concordo com esse sujeito aí, não. Tá louco, esse cara sei lá que nome que vocês queiram dar. Mas eu estou tranquilo, gente. Porque eu entendo que é isso que o Senhor quer que a gente transmita para as outras pessoas. Não palavra amiga, né? Palavra de vibe positiva. Aliás, eu nem acredito nesse negócio de vibe, né? Vibração positiva, vibração. Eu não acredito nessas bobagens. Eu não acredito em sorte, azar, não acredito. Já acreditei, muito tempo acreditei nessas coisas. Não acredito. Então,
separei aqui 4 coisas mais perigosas do que qualquer guerra nuclear. Primeira coisa, a injustiça. A crescente injustiça. E quando eu estou falando em injustiça, não estou falando da justiça dos tribunais, da justiça de aplicar a lei. Aliás, isso aí, olha, na boa, né? Na boa, acreditar nisso é acreditar em Alice no País das Maravilhas. Você está dizendo que você não acredita na justiça desse país? Estou. Eu não acredito, eu sou obrigado a acreditar. Se eu for obrigado a acreditar, então já deixou de ser justiça. Porque eu tenho que ter liberdade para acreditar ou não. Eu não acredito na justiça dos tribunais, dos causídicos, não. Dos magistrados, não. Mas como você... Não, eu acredito na justiça de Deus que já foi feita em Cristo Jesus. Se você está esperando a justiça de Deus, você está atrasadíssimo. No mínimo 2000 e pouco atrasado. Porque a justiça de Deus já foi feita em Cristo Jesus. Mas essa injustiça que a gente precisa ter medo, na verdade, é a injustiça da negação de que Deus é o Criador, a exclusão que a sociedade faz de Deus. E isso acaba degenerando os homens. E eu aí convido você mais uma vez para abrir a Bíblia. Não quero que você acredite no que eu falo, nem que você concorde com o que eu falo. Eu quero que você passe pela Bíblia tudo o que eu falo. A Bíblia tem que ser o filtro das coisas que eu falo. Eu não sou perfeito. Eu sou cheio de defeitos, falhas e erros. Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 21. Estou mostrando aonde que eu me apoio para falar que a injustiça da negação de Deus como Criador, como aquele que mantém tudo, a injustiça da exclusão de Deus de uma maneira geral da sociedade. E isso traz a degeneração dos homens. É disso que eu estou falando, hein? Então eu convido você, abre aí sua Bíblia, Alberto, em Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 21. Vamos ler se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou trazendo informação falsa, se eu estou inventando coisas. Estou falando aqui das coisas que devem ou deveriam causar mais pânico na nossa vida. E na verdade não é isso que causa pânico. Primeira coisa, a injustiça. Olha o que está escrito em Romanos 1, 18, 21. A ira de Deus
se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Deus está fora da sociedade. Quem quer ser politicamente correto, sabe o que é ser politicamente correto? É seguir as modinhas do mundo. O que a televisão fala, o que o apresentador não sei o que fala. Isso é ser politicamente correto. É não falar a verdade, mesmo sabendo que aquilo é verdade. Então, o mundo segue isso. E para dar tempo da gente falar as outras 3 coisas que faltam, eu vou para a segunda. A primeira é a injustiça que o homem pratica contra Deus, não reconhecendo a soberania de Deus. Segunda coisa, a negação. Porque a gente não pode tomar por base, né? Eu, você, nossa casa, as pessoas que a gente conhece. Nós temos que pensar em mundo. O mundo nega que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O mundo nega. Não estou falando da sua casa, sua rua, seus conhecidos, a gente aqui. Claro que a gente não nega. Mas o mundo nega. O mundo nega que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta da parte dos homens, não, mas Jesus é a verdade absoluta. O mundo nega que a salvação só pode vir através dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é, infinitamente mais potente que qualquer força atômica. E Satã vai liberar esta força através do anticristo. E o mundo está preparadíssimo para aceitar o anticristo. Você vê, eu sei porque todos os dias de manhã cedinho eu entro aqui na internet para ver o que acontece no mundo, né? Ontem parece que terminou esta bobagem, esta coisa pequena, mal cheirosa desse tal de Big Brother. Olha, eu vou dar minha opinião, isso é minha opinião. Quem segue isso daí tem que ir de samambaia.
Tem, porque uma pessoa com um mínimo de raciocínio não segue esta nojeira. Enfim, onde terminou isso? E eu vi aqui na internet hoje uma multidão comemorando. Não sei quem ganhou, não sei o quê. Comemorando o dinheiro que o outro cara ganhou lá. Ganhou aí. Né? Isso é uma nojeira. Então o mundo está prontinho para o anticristo. Qualquer um que aparecer aí, né? E se colocar como isso aqui, não, tem coisa que a gente não pode. Porque não é que não pode falar você pode. Só que depois você sofre processo e não tem dinheiro para pagar advogado. Né? Então, Satanás vai liberar esta força, este poder muito maior do que explosões atômicas através do anticristo. Abre sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Todos os dias aqui eu peço, Senhor, livra-nos da mentira, livra-nos dos mentirosos, porque a Bíblia fala, olha, a Bíblia diz dos sinais, dos prodígios da mentira, e está cheio disso por aí, até dentro de igrejas denominacionais. Mentira, falsidade, truque. Às vezes que eu peço, Senhor, livra-nos das mentiras, dos mentirosos. Correr. Terceira coisa que é muito, mas muito pior do que qualquer terceira guerra mundial, explosão atômica. Eu acho que é disso que a gente precisa ter medo, ter pânico. Não de terceira guerra mundial. As pessoas estão com medo aí da marca da besta. Deixa de perder, deixa de ser besta na brincadeira. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho que me preocupar com a marca da besta. Como? Eu não me preocupo. Porque eu serei arrebatado, ou eu já fui, já morri. Então, por que eu vou me preocupar? Eu prego o Evangelho para que mais e mais pessoas se convertam à verdade, mas eu não vou me preocupar com marca de besta. Terceira coisa que é pior do que qualquer explosão nuclear, bomba atômica, é o constante e imparável. Existe essa palavra? Bom, já inventaram tantas, né? Por que eu não posso inventar essa? Aumento da maldade. O constante aumento da perda de qualquer padrão moral. Aqui em Campinas eu recebi um vídeo ontem de que nesse final de semana, apoiado por uma moça que parece que é vereadora, não sei, um evento chamado Cultural. Gente, vocês me desculpem, eu não estou dizendo aqui que eu sou o bastião da moralidade, não é nada disso.
Mas ó, aquilo lá é uma infâmia. É uma infâmia, é claro. É sexo explícito no palco. São músicas. Meu Deus, aquilo não é cultura. Não, não é cultura. Não é, aquilo é nojento. E apoiado por uma, até onde eu sei, por uma vereadora. E isso foi feito com dinheiro, público. Os impostos que você paga, as multas que a gente toma aí, porque sinaleiro, semáforo que tem radar para pegar multa, do verde para o vermelho. O amarelo é só para dizer que existe. Aonde não tem radar, o amarelo fica. Ou como deve mesmo, né? Avisando que vai passar para o vermelho. Aonde tem radar é verde, amarelo, vermelho. Então, esse dinheiro todo vai para onde? Para essas nojeiras aí. Isso foi feito com dinheiro público. Não tem mais moral. Perdeu, a sociedade está perdendo o restinho, um fiapinho de padrão moral. A consciência humana está prejudicada. E isso é pior do que qualquer poluição de rio, isso é pior do que o sumiço de qualquer animal em extinção. E o profeta Oséias escreveu sobre isso. Você quer ler o que ele escreveu? Escreveu lá 3.000 e poucos anos atrás. Oséias, capítulo 4, versículos do 2 ao 4. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. E você está com medo de bomba atômica? Nós temos que ter medo disso. A quarta coisa que eu rapidamente relacionei aqui, que a gente precisa ter medo, na verdade, não de bomba atômica, de guerra. A gente precisa ter medo da crescente oposição mundial e até no meio de pessoas que se autodenominam cristãs, né? Oposição ao povo judeu e ao direito à terra de Israel. Deixa de falar bobagem, deixa de ensinar bobagem, pregar bobagem. Quem deu aquela terra para o povo judeu não foi homem nenhum, foi o próprio Deus. Deus deu. E o povo ainda não está em tudo aquilo que Deus deu, porque ainda cedeu um pedaço. Esta oposição que cresceu no mundo, segundo eu li hoje de manhã, 143% no ano passado, representa um perigo maior para o mundo do que qualquer ameaça nuclear. E aí eu convido você para ler comigo Jeremias. Não é Jeremias. O que eu escrevi aqui? É Zacarias, capítulo 1, versículo 15.
e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Também eu te convido para ler Joel, capítulo 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. É disso que nós temos que ter pânico. Nós temos que cair fora de perto dessa gente que ataca o Estado de Israel. Se você que está aí, você ataca Israel, releia a Bíblia. O que eu vou pedir para você nesse momento é releia a Bíblia. Para de querer ser politicamente correto. Para de ser papagaio. Você quer ser papagaio? Seja papagaio como eu. Eu sou papagaio da Bíblia. Para de falar do que você não sabe. Agora, a busca pessoal por Jesus Cristo nos liberta do medo. A própria Bíblia diz isso. Porque Jesus oferece para nós o abrigo e a segurança para o futuro. Não se preocupa, não, com bomba, com guerra, com isso, com aquilo. E para encerrar, antes da oração, eu quero ler aqui o que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, para encerrar e para a gente já ir diretíssimo para a oração. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus, o Cristo. Tenha pânico não, meu irmão, minha irmã. Tudo está sob controle. Deus querido, Pai todo-poderoso e amado, glórias a Ti, Senhor, que mais uma vez hoje nos mostra do que nós devemos ter medo. Devemos ter medo do pecado. Este é o maior mal, esta é a maior doença, esta é a maior dor, esta é a condenação. Homem nenhum vai te condenar pelo pecado. Mas Deus, se nós não nos arrependermos, somos condenados. Continua, Senhor, falando conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração para a verdade e afasta de nós, Senhor, a mentira e os mentirosos. Esta é minha oração por todos nós no nome do Cristo Jesus. Amém.